galerinha, beleza? Então, nós aí de novo, Física Top, tá? Então a gente está continuando aí a parte elétrica. Esse vídeo eu volto a dizer aí, você que está pegando no meio aí, quer olhar só sobre eletrodinâmica, não acompanhou os outros vídeos, então a gente tem aí o canal tentando ajudar as pessoas, principalmente os meus alunos. Então isso aqui é a mesma aula que eu dou em sala de aula, ok? Vou usar até o mesmo PowerPoint hoje, vou usar aqui a apresentação, pelo fato de que daí a gente escreve menos, tem muita coisa para ver, essa aula vai ficar gigante, então aqui a gente vai conseguir agilizar um pouco, peço desculpa aí por não estar escrevendo tudo, ok? Então olha só, isso foi tudo que a gente viu, eu gosto desse slide, né? Quem montou foi muito sábio. Eletricidade, então tem essa composição, primeira parte que a gente vai ver aí, certo? A gente estudou já a eletrostática, já fez a prova foi até aqui campo elétrico, né? Então a gente viu as cargas, viu que a diferença entre as cargas, né? Quem tem mais elétrons, quem tem mais prótons, a diferença entre as cargas é o que a gente chama de carga, né? Então ter uma diferença na quantidade de prótons e elétrons, quando ele está descarregado o corpo, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente já viu isso aí, certo? A gente viu a questão da força, que ao redor da carga se forma uma força, né? Que essa força interage com outras cargas, né? Então essas diversas linhas de campo que se formam ao redor da carga é o que forma o campo elétrico. A gente já fez prova disso aí, ok? Estamos aí preparados. Só que a gente não falou e não viu o potencial elétrico, e ele é o link, ó, do potencial elétrico. A gente vai para a eletrodinâmica, que daí no caso é corrente elétrica, circuitos, é uma parte muito importante também. Então o campo elétrico, a sequência dele é o potencial elétrico. Por quê? Porque ao redor de uma carga carregada formam essas linhas de força, que é o que a gente chama de campo elétrico, a gente denomina campo elétrico. Então a gente pensa, por exemplo, assim, tem uma carga positiva aqui, daí a gente já viu, as linhas saem da carga, né? Muitas linhas saem da carga. O que acontece, pessoal? A gente já falou sobre isso, já viu que eu não consigo enxergar essas linhas, é convenção que elas saem da carga, foi convencionado, ok, tudo certo. E a gente fala que numa distância x aqui, né, a gente escolhe um ponto, tem esta força, só que a força só é gerada com a interação com outra carga. Então lá na matéria de campo elétrico, a gente colocou pequenas carguinhas aqui em volta, a gente pega aqui, bota uma carguinha aqui pequenininha, para que essa carga sinta o campo. Ela não chega a interagir porque ela é muito pequenininha, então ela não dá para dizer que ela tem uma parcela de responsabilidade na força que surge. Não, ela só sofre com a força porque ela é muito pequenininha. Eu fiz a comparação de nós seres humanos com a Terra. A gente, pela lei, a força de gravitacional entre o corpo e a Terra é mútua. Parte é minha força, parte é da Terra. Mas como eu sou tão menor que a Terra, então a minha parcela é ínfima, não interessa. E aqui também a gente pega uma carguinha que ela tem uma parcela ínfima na força, eu não posso considerar a parcela dela. E daí a gente consegue, movendo essa carguinha, descobrir os valores do campo para determinadas posições, ok? E daí a gente chega mais além, a gente elimina até mesmo essa carguinha. E agora a gente pega e no ponto, a gente pensa só o ponto, então isso aqui é um ponto A, ponto qualquer, certo? Neste ponto tem tanto de campo, tem tanto de energia, certo? Campo, energia. Então, mas como assim? Como que tu sabe? Foi com uma carga de prova, é preciso carga de prova para a gente interagir e calcular, ok? Mas agora nessa parte, quando a gente fala de potencial elétrico, a gente pensa só no ponto. Então, a tantos centímetros, milímetros de distância da carga, a intensidade do campo é um valor X qualquer, certo? E o mais interessante é quando a gente pega pontos diferentes. Então pega um ponto mais distante, então do ponto A até o ponto B, eu tenho o que a gente chama de diferença de potencial elétrico. Eu tenho um potencial no ponto A e um potencial diferente no ponto B, certo? Isso é muito interessante. Então, como a gente está falando aqui, ó, eu vou passando aqui, tecnologia pura, né? A gente vai passando aqui, vai trabalhando junto. Então, olha só, energia potencial, né, é o campo sobre a carga. Então, potencial elétrico é o campo sobre a carga, certo? Energia potencial é o que vezes V, grava isso aqui, e depois eu vou usar exatamente essa analogia aqui, quando a gente fala lá na frente, em potência, né, eletrodinâmica mesmo, tá? Então, assim, ó,
carga vezes o potencial, né, dessa carga, potencial elétrico da carga, isso é energia potencial. Energia potencial que, no caso, é o centro do nosso estudo no momento. Superfície equipotencial, isso que é importante, ó. Se eu penso que, ok, professor, já entendi, então no ponto A ali tem um valor X, tá, o ponto A, ó, esse ponto está na mesma distância, e esse ponto aqui também está na mesma distância, esse aqui tá... Então, ó, se eu faço assim, ó, eu pego vários pontos que eles estão equidistantes com o centro, e o A, né, então eles são iguais ao A em distância do centro. Eu posso dizer que isso é uma superfície equipotencial. É uma superfície equipotencial entre todos esses pontos que estão na mesma distância dessa carga pontiforme. Pontiforme quer dizer que tem dimensões desprezíveis, é muito pequenininha. Então todos os pontos que estão na mesma distância dela têm o mesmo potencial de energia. E aqui no ponto B, daí sim, tem uma distância diferente, vai ter um potencial diferente. Aqui tem uma representação, ó, várias superfícies equipotenciais. Nota que as linhas de força, as linhas do campo elétrico são perpendiculares, porque elas são radiais, elas são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Isso às vezes, questão teórica cobra isso, ok? Aqui a fórmula do potencial elétrico para um ponto. Então basta que eu saiba a distância que eu quero calcular, o valor da carga que eu quero analisar o campo, e a K é aquela constante a mesma, 9 vezes 10 a 9, com epsilon zero, lá, aquele valor meio estranho, mas é isso aí, é constante de permissividade do meio, enquanto o meio permite a formação dessas linhas de força, linhas de campo elétrico, certo? Seguindo aqui então, pessoal, vamos agora falar na eletrodinâmica. Tá, foi só uma pincelada para você entender. Então, olha só, para ficar bem claro, potencial elétrico, se você parar para pensar, para criar uma lógica na sua cabeça, a coisa mais perto de potencial elétrico que você já viu, também era potencial. Potencial de energia gravitacional, potencial de energia elástica. Como é que era isso aí? Então, pega uma flecha, estica aqui, coloca ela nessa posição, né, no arco, ela tem um potencial de energia diferente de se eu ir mais para frente, diferente de se eu ir mais para trás. Eu altero o potencial de energia, certo? Não quer dizer que aconteceu já, a energia pode, né, quando for liberado vai acontecer. Então a gente está nesse momento, certo? Eu coloco uma carga naquela região no campo elétrico e ela tem um potencial de energia. Agora a energia elétrica vai definitivamente acontecer, energia, trabalho, quando houver o deslocamento dessa carga, que é na eletrodinâmica. Então quando ela se desloca de um ponto A para um ponto B, para dois pontos de diferença de potencial, de diferentes energias, daí eu tenho, no caso, a energia elétrica realmente acontecendo, e a gente vai continuar analisando nessa linha, certo? Então assim, por exemplo, um objeto, eu coloco ele nessa altura, ele tem um potencial de energia com o chão, potencial de energia gravitacional, que se eu soltar o objeto, né, uma caneta aqui, ó, se eu soltar a caneta, ela cai, e ela transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética, ok? Olha que interessante, uma região equipotencial. Se eu arrasto essa caneta para o lado, não mudou o potencial de energia gravitacional. Então eu posso dizer que toda essa região aqui é equipotencial na questão gravitacional. Esta é a ideia de equipotencial para um valor de energia elétrica ali, né, no campo elétrico. Regiões que estejam na mesma distância da carga, elas são equipotenciais. Equi vem do mesmo lugar que equação, né, de equivalente. Equi, toda vez que tem o equi, quer dizer de equilíbrio, igualdade, certo? Então, equipotencial, potencial igual, igual, certo? Beleza. Corrente elétrica é o centro da eletrodinâmica, é o que dá sentido à eletrodinâmica. Eletrodinâmica só acontece quando eu tenho, então, para ter energia elétrica, né, eletrodinâmica, eu preciso ter um trabalho, eu preciso ter um deslocamento. Agora vão se deslocar realmente os elétrons. Eu vou colocar elétrons em situações que têm diferentes potenciais e eles vão se deslocar, ok? Automático, isso é natural. É como se, quando eu falo em diferença de potencial, fosse uma rampa assim, muito alta, uma situação de extremo de altura, uma situação bem baixinha, né? Um ponto bem baixo. E eu ligo isso com uma rampa, né? Eu
coloco isso aí, por exemplo, pensa num parque aquático, ele free fall, assim, ele é quase vertical e ainda o atrito é reduzido e a pessoa, a água só soltou ali, ele desce com uma velocidade incrível. É exatamente isso que vai acontecer. A velocidade que a pessoa vai descer, pensa numa rampa, né? Vai depender, quem anda de skate, quem anda de bicicleta, vai depender de quão inclinado tá. E essa inclinação tem a ver com a diferença entre as alturas. Então, quanto mais íngreme maior a elevação, maior a diferença de energia potencial gravitacional. Aqui também, então quanto mais inclinado aqui, não tem essa inclinação visível, mas quanto mais diferente é o potencial de um ponto para o outro, vou largar um elétron ali, ele vai muito rápido. Esse muito rápido é a ideia da tensão, uma tensão muito grande. Tensão é energia, é a energia potencial, é a diferença de potencial, que a gente vai chamar mais para frente tensão da tomada, por exemplo, 220 volts e assim por diante, sempre tem voltagem. Tensão é isso, é uma energia muito grande, energia que pode ser transformada de energia potencial elétrica, né, do campo elétrico, pode ser transformada em energia cinética do movimento dos elétrons. E depois ela pode ser transformada em energia térmica pelas colisões que acontecem, a gente vai ver isso aí. Pode ser transformada em fótons e virar luz e assim por diante, certo? A gente vai enxergar essa energia se transformando de diversas maneiras, mas essencialmente no primeiro momento ela é energia elétrica dessa forma, pela diferença de potencial entre dois pontos, onde um tem um potencial muito elevado com relação ao outro. Quanto maior for essa diferença de potencial, maior a energia que a gente vai estar trabalhando, ok? Então vamos lá, corrente elétrica. Efetivamente a gente tem a corrente elétrica quando pensa que, na verdade, um condutor, um fio, ele tem muitos átomos, certo? Cada átomo deste condutor, se ele é um bom condutor, tem elétrons livres na última camada e eles começam a trocar de lugar. Passa desse para esse, desse para esse, começa a acontecer esse movimento. Por que acontece esse movimento? Porque eu criei uma diferença de potencial entre os extremos desse condutor. Por exemplo, liguei ele numa pilha, certo? A pilha é a melhor relação, né, de diferença de potencial, quando a gente fala em potencial elétrico. Foi a pilha, foi o Alessandro Volta que inventou, né? Então, ela é a referência para potencial elétrico, para volts, certo? Numa região da pilha eu tenho um potencial elevado e numa região eu tenho um potencial menor. Quando eu interligo essas regiões, é como se fosse a minha rampa entre dois níveis de altura. Se eu colocar água, vai muito rápido, vai passar de um lado para o outro, certo? E ali no caso são elétrons que passam de um lado para o outro, né? De um lugar onde tem muitos elétrons para um lugar onde não tem tantos elétrons, tem mais prótons que elétrons, certo? Então, essa é a situação que vai acontecer. Mais ou menos assim, a gente deu uma ampliada aqui no condutor e enxergou. Corrente elétrica, um conceito de corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Então, o elétron ele nunca para, nunca ele cessa esse movimento, ele nunca está paradinho. Senão a gente encontraria ele, poderia talvez enxergar um elétron. Mas ele não para, ele está sempre num movimento, um movimento aleatório, né? Um movimento caótico, que não pode ser... eu não posso desenhar, saber para onde que ele vai, eu não consigo saber, certo? Mas há como a gente perceber por onde ele passou, né? Ele deixa rastros aí, mas é outra parte da física interessantíssima, tá? Então assim, ele nunca para, mas por exemplo, se ele se mover de forma ordenada, mais de um elétron se deslocar, além do seu movimento natural, eles se deslocarem de uma região para outra de forma ordenada, isso é corrente elétrica, certo? Corrente então depende da quantidade de elétrons que se deslocam, ok? Então quanto mais elétrons se deslocar, maior é o que a gente chama de intensidade de corrente. Quando a gente falar em corrente elétrica, a gente vai usar, talvez você ficou pensando assim, né? A gente pode usar corrente elétrica, a gente pode usar C de corrente, mas a gente usa o I de intensidade de elétrica, intensidade de corrente, certo? Então, I é igual intensidade de corrente, tá? De corrente elétrica. A gente já vai ver direitinho um pouquinho mais sobre isso. Intensidade de corrente, a medida disso
é em amperes, certo? Então a letrinha que a gente vai usar para o I é o A, que representa, é um A maiúsculo que representa ampere, certo? Ampere é o nome de uma pessoa, então um A maiúsculo que representa esse camarada, A maiúsculo então porque é o nome de uma pessoa, beleza? Vamos mais à frente um pouquinho. Um detalhe muito importante, alguns momentos a gente fala, a gente até se perde, tá? A gente tem que cuidar disso aí. O sentido convencional, que é o que eu estou falando para vocês, é que sai do potencial maior para o potencial menor, tá? Sai do mais para o menos. A gente sempre fica preocupado, qual que é o positivo? A gente quer saber do positivo. Pessoal, eu não quero criar casa aqui, até isso não é muito comum ser falado, mas o positivo, se é ele que tem a carga, que vai descarregar pelo sentido real, o positivo que a gente chama, o que gera, o que manda a carga, ele está cheio de elétrons, porque eletricidade, eletrodinâmica, dinâmica, força, né? Movimento, dinamismo, hein? Então é a dinâmica do elétron, não do próton. Então a gente fala o positivo, se na sua cabeça, né? Isso embola um pouco. Positivo, um monte de prótons, é o que a gente aprendeu lá no começo. Mas aqui não, certo? Esse conceito foi lá no começo. Talvez as pessoas pensaram assim, bom, a energia vai da onde para onde? Vai de quem tem para quem não tem. Boa, né? Tipo tem e devo lá que a gente faz do mais para o menos. Legal. Só que o problema depois foi visto que quem se move é o elétron. Então, se sai de quem tem elétrons para quem não tem, sai do menos para o mais. Por isso o sentido real fala que é do menos para o mais. Num lugar que está cheio de elétrons, tu tem muitos elétrons, esse lugar manda elétrons para um lugar que tem poucos elétrons, tem muitos prótons. E daí eles são atraídos pela força, campo, toda aquela coisa que a gente já viu, certo? Mas a gente vai continuar falando no sentido convencional que ela sai do mais para o menos, né? Pensando em potencial, legal, de quem tem mais potencial para quem tem menos potencial. Agora, se pensa nessa questão aí de prótons, elétrons, é complicado, a gente tem que se ligar muito nisso aí. Isso existem questões teóricas comentando, mas na prática, quando a gente for trabalhar circuito e tal, a gente sempre vai falar que sai do mais para o menos, tá? Então fica ligado, sentido real e sentido convencional, beleza? Vamos seguir aqui. Então olha lá, intensidade de corrente, pessoal, seria importantíssimo um barulhinho, né? Seria como se neste condutor estão passando elétrons sem parar, aqui muitos elétrons passando, ok, tal. Daí, como se eu pudesse chegar aqui, abrir ele, dar uma afastadinha assim, contato. Eu vou te fazer um exemplo, olha só. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem outros lugares no Brasil que tem tantas praias, tantas coisas para as pessoas fazerem, que se esquentar cada um vai para um lado e não é assim como é aqui, certo? Mas aqui, cara, deu uma esquentadinha no final de semana, vai todo mundo para a mesma praia. Só tem um lugar aqui pra gente ir, tá? Não tô falando mal, é show de bola, né? Legal, o cara fica ali, tá, refrescante, pá, aqui tá quente, lá tá mais fresquinho, tem aquela brisa e tal, legal. Só que o que acontece, pessoal? Só tem um caminho. Tem outros caminhos, mas parece que só tem um, né? Porque todo mundo vai por esse. Lá daí tem um pedágio e a gente liga a TV, eu digo o professor que não pode ir para esses lugares, né? Porque não é tão baratinho. Mas daí a gente liga a TV e vai olhar as reportagens, todas falando a mesma coisa. Que nesse momento passa na freeway 80 carros por segundo. Pô, cara, é muito carro, né, meu? Que loucura, como é que passa tudo isso? Tá, um exemplo, eu também nem sei, não escuto direito, sei, não dou bola, mas eu não estou indo para lá, né? Se eu for vou de moto mesmo, para mim o trânsito é bem melhor, mas igual. Então assim, o que acontece? Quantidade de carros por segundo é o nosso fluxo, a nossa intensidade de corrente para a praia, ok? Aqui é a mesma coisa, a gente vai pensar assim, nesse condutor passam tantos elétrons, tantas cargas, tantos coulombs de carga, certo? Por segundo. Isso é a nossa intensidade de corrente, beleza? Um detalhezinho, pessoal, então I é igual ΔQ sobre ΔT. O Q, pessoal, é aquele, Q é igual N vezes Z, certo? Por isso que eu falei, posso saber o número de elétrons que passam. Tá aqui, dessa forma,
tá? E delta é variação, final menos inicial aí, é só ficar ligado, beleza? Dá uma olhadinha aqui nas nossas unidades, ok? Então, Coulomb por segundo, isso é o ampere, né? Letra maiúscula porque é o nome de uma pessoa, certo? Ampere aí, tá? É o Azinho, intensidade de corrente. Beleza, pessoal? Então, olha lá. A gente já viu, vou colocar aqui para nós, a gente já viu tensão, né? Que é o V, que é a diferença, V é o potencial elétrico, diferença de potencial elétrico, surge o que a gente chama de tensão, ok? Que é a DDP, diferença de potencial elétrico. A gente vai usar a letrinha volts, certo? Isso aqui é volts, em homenagem a Alexander Volta, né? Alexander Volta, tanto faz, certo? Volts vai ser o símbolo para nós, né? O V vai ser o símbolo para nós. I vai ser de corrente, intensidade de corrente, né? Amperes, certo? No caso a gente vai usar o A no final de amperes, a unidade vai ser o A, aqui a unidade vai ser o V. Esse é o único que o nome e a unidade é igual, certo? E agora a gente vai aprender resistência elétrica. Resistência elétrica, pessoal, o que acontece? Resistência é o R, o símbolozinho, o nome, né, a gente chama R quando bota nas equações, e o R representa, então, tem uma letrinha grega, assim, ó, certo? O ômega, né, que vai simbolizar o ohm, que é a unidade, né, o nome da pessoa também. Isso é muito louco, esse ano de 1800, aí, essa época aí, começou a dar esse boom da elétrica aí, cara, todos os cientistas estão nessa época, a gente olha assim, num quadro, eu tenho aqui na sala aqui sobre os físicos da época, todos têm um nome aqui nas nossas formas, é uma sequência, assim, todo mundo com um nome na forma, porque, né, todo mundo descobriu alguma coisa. E o Ohm, aqui tem uma ideia aqui da primeira lei de Ohm, ele fez uma relação entre resistência, corrente e tensão, certo? Então, o que o Volta descobriu, o Ampere descobriu e agora o Ohm chega e junta tudo isso aí. A gente tem um triângulozinho que a gente gosta, todo mundo costuma usar aí, que é o V igual a RI, certo? Tem jeitinho de lembrar e tal, mas o que importa é isso, V igual a RI. Por quê? Porque nesse triângulozinho, ó, se eu quero a corrente, tensão sobre resistência. Se eu quero a resistência, tensão sobre corrente. Se eu quero a tensão, R vezes I. Certo, pessoal? Então isso ajuda bastante aí na hora de resolver circuitos e tal, é importante, tá? Unidade de resistência, tensão sobre corrente, volt por ampere, tá aqui, ohm é aquela letrinha ali estranha, né? O ômega eu não consigo fazer, tá? Sinceramente eu não consigo fazer o ômega e daí eu faço uma coisa diferente. Hoje eu fiz assim bonitinho, tem gente que já não achou bonitinho, mas é o melhor que eu consigo, tá? Não vai ficar melhor que isso. Beleza, pessoal? Então olha lá. Resistência necessariamente é uma queda de tensão, é uma variação que dá na energia, pessoal. Pensa que a gente tem aquela nossa lomba ali que a gente fez e daqui a pouco alguém botou um obstáculo no meio. Cara, os elétrons vêm no meio, pá, colisão mesmo, batida. Isso é atrito, isso gera calor, aquecimento no nosso fio condutor, aquecimento no filamento de uma lâmpada, aquecimento no ferro de passar roupa, na chapinha, no secador. Tudo isso aí são demonstrações de resistência. Até meu computador, cara, ele esquenta, né? Ele esquenta porque ele tem resistência, porque tem troca de materiais, tem materiais diferentes ali onde a energia passa e acontece. Nem sempre a resistência é uma coisa ruim para nós, às vezes é bem o que a gente quer que faça, é isso, esse aquecimento. O nome desse aquecimento é efeito Joule, ok? E a gente sabe, então, tem que guardar isso, que resistências são queda de tensão para o nosso circuito, dá uma variação na tensão do nosso circuito, beleza? Bom, seguindo aí então, corridão, né, pessoal, porque é muita coisa, tá? Volta o vídeo, pausa, faz como quiser, pede esses slides aí que eu te mando, tá? Tem até mais completo, eu dei uma resumida aqui, então eu te mando exercício, te mando lista, vamos lá. Isso aqui, pessoal, segunda lei de Ohm, tá? É a lei que explica bem o que é essa resistência, né? Ó, a resistência, ela tem uma relação direta com o produto entre a resistividade do material, então é uma coisa própria do material, esse material é mais resistivo que aquele, isso tem a ver com os átomos, ter elétron livre na última camada ou não ter, tem a ver com isso, ok? Mas não só com isso é muito importante, diretamente proporcional, quanto maior for a resistividade, maior a resistência, que normalmente é o que a gente não quer, principalmente quando a gente vai fazer um fio condutor,
certo? Por isso a gente usa o cobre, né? O cobre, ó, é menor resistência. Desses que estão aqui, só que é menor que o cobre é a prata, mas aí o preço é muito alto, né? Então, a resistividade do material e uma razão entre comprimento L sobre área. Pessoal, isso é básico, tu consegue entender. Pô, tá todo mundo passando aqui, tá? Se for fininho o caminho, tá? Então a freeway lá, que os carros passavam e tal. Cara, antes ela já teve uma vez que ela tinha menos pistas. Tanto que quando os caras querem bombar aí nas eleições, vamos aumentar uma pista na freeway, né? Todo mundo quer. Porque agora ela tá com uma pista a mais, já tá muito melhor o fluxo. Todo mundo consegue ir melhor. Mas basta que uma colisão aconteça, né? Um carrinho bate no outro, já dá aquele tumulto, todo mundo para dar uma olhada, já, né? Tem uma queda nesse fluxo, uma queda nessa energia. Todo mundo quer dar uma paradinha, né? Mas passa igual. Então isso é a ideia de uma resistência, ok? Então quando afunila, quando diminui a área, né? Então estava bem espaçoso, diminuiu a área, cara, vai travar, vai ter uma queda na tensão, energia, podemos avaliar a energia cinética. Então estava uma energia cinética, estava uma velocidade, teve que reduzir essa energia, uma queda na energia cinética, certo? Isso é uma queda na tensão, tá? Então, só para você ter uma ideia. Agora, quando eu amplio, boto mais pistas, o fluxo é melhor. Quando é muito comprido, isso também, a chance de acontecer colisões, quanto mais distante é o trajeto, a gente fica muito mais preocupado, pai e mãe vão viajar para longe, tá? O cara fica preocupado. Quando é uma distância curta, mesmo que o caminho seja assim, bocado, né, pequenininho, apertado, o cara fica mais tranquilo, é perto, menos mal, certo? Então essas ideias, coloca isso, quando o cotidiano nos ajuda, a gente tem que aproveitar, beleza, pessoal? Então, se aumentar o comprimento, diretamente proporcional, aumentou a resistência, tá? Agora, se aumentar a área, inversamente proporcional, aumentou a área, diminuiu a resistência, é bom, isso é ótimo. Então pensa lá, quando vai fazer aquela extensão, pensa, vai fazer uma extensão para, nós vamos fazer um acampamento, liga aqui numa tomadinha, tomadinha de uma casa, liga uma extensão que vai ligar um mundo lá no acampamento. Cara, não é assim, velho, tá? Então assim, se for fazer isso, compra um fio grosso, dá uma olhada em que tomada tá ligando, porque não adianta o fio aqui ser grosso e a tomada lá ter os fiozinhos pequenininhos lá na cara, né? Então tudo isso aí tem que pensar bem, tá, meu? Cuidado aí, valeu? É só um toquezinho aí, né, irmão? Tá, continuando aqui. Só nós vamos para outro conceito, potência elétrica. A gente paga a conta por isso, potência elétrica. Potência é energia sobre tempo. Essa fórmula é Enem total. Todo Enem tem essa fórmula, sério. Então, energia consumida por uma unidade de tempo, tá? Lembra lá daquela relação que eu falei antes, tá? Eu falei assim, presta atenção, energia e tal. Então, o que é a nossa energia? Vou passar aqui meio rapidinho, tá? Para chegar logo onde eu quero. Então olha só, como é que a gente acha a nossa energia? Olha ali que momento, hein? Energia, a gente já tinha visto que a energia era o V vezes o Q, né? Então a V vezes Q é energia, tá bom? Então potência é energia sobre tempo, é V vezes Q sobre tempo, tá? Só que Q sobre tempo tá aqui, ó. Q sobre tempo é corrente. Então se eu fizer V vezes I, eu tenho energia, eu tenho potência, eu tenho energia sobre tempo, potência, certo? A minha potência, vamos para esse outro elemento aqui, eu vou tirar esse quadro para um outro quadro. Então, a minha potência, que é o que eu pago na conta, meu quadro apaga o quadro, né? Um quadro apaga o outro, mas não apaga muito bem. Mas a minha potência, então, é o nome de um outro cientista, olha que legal. Então, potencial P, que vai representar, é representado pelo W, que é do watt. O cara aí, outro, mais um, né? Certo? Potência, vamos fazer também um triângulozinho, se tu acha legal, né? Tá aí. P é V vezes I. Legal? Certo? Só potência, tensão vezes corrente. Olha só, e a gente consegue achar mais umas relações. Eu vou botar aqui na unidade de potência. Desculpa aqui, vamos voltar. Unidade de potência, então watt, joule por segundo. E olha só as relações que a gente pode criar. Se a gente lembra que tem o V, que é igual a R vezes I, certo? Relacionando essas duas colunas, a gente tem o seguinte. Potência é, P é V vezes I. Tá, beleza. V vezes I. Se eu não tenho I,
Ó, desculpa, você não tem o I. I é V sobre R, então eu vou trocar. Vou escrever assim, ó. Mas o P pode ser V vezes V sobre R. Ó, no lugar do I, botei V sobre R. O que ficou isso aqui, ó? Potência pode ser V ao quadrado sobre R. Só, isso é mais uma opção. Cara, ter opção é a melhor coisa. Tem vezes que a forma só se resolve assim, certo? Claro que se tu tiver o V e tiver o R, tu pode achar o I, pode fazer P vezes... Tá, mas aqui tu resolve com uma fórmula só, então é boa, mano. Pô, é boa mesmo. Potência é V vezes I, ok. Só que se eu não tiver o V, pô, V é RI. Tá, então, ó, eu posso escrever assim, ó, potência igual R vezes I, né, ó. No lugar do V eu botei RI, que representa, não, V igual a RI, R vezes I fica, potência é igual a R vezes I ao quadrado. Olha aí, mais uma relaçãozinha que nos ajuda, certo? Então, ó, grava aí, tem essa forma, essa e essa para potência. Cara, isso aí nos ajuda, meu, no circuito lá, dá para ter, fazer, eu vou falar sobre isso depois, se tu tá lembrado disso aqui vai te ajudar, tá? Fica ligado aí, tá? É bom. Então, efeito Joule que a gente falou, que é quando acontece o aquecimento, certo? Um chuveiro, um ferro, são feitos para esquentar, mas toda resistência esquenta. Então, não é só no ferro, só no chuveiro, não, qualquer resistência esquenta, ok, pessoal? Aqui a gente termina a parte de corrente, falou de cada elemento, tensão, corrente, né, resistência, certo? E agora, pessoal, a gente vai usar isso assim muito, que é nos circuitos elétricos, tá? Estuda primeiro essa parte, fica ligado, para outra semana aí eu vou estar postando um videozinho explicando o circuito. Vou explicar o circuito sério, vou explicar o circuito paralelo. Talvez até uma coisa que faltou, eu já tenho uma aula que tem umas 17, 18 mil visualizações agora, certo? De um circuito misto. Eu falo tudo lá diretão, mas nunca expliquei antes, não falei antes sobre cada elemento. Então agora eu estou fazendo esse passo a passo, principalmente meus alunos aí, como eu falei, aproveito isso aí, volta o vídeo e tal. Não é impossível essa matéria, tem uma questão na prova que gabarita a prova inteira, fazer essa questão não precisa fazer o resto. Então, pô, aproveita, fica ligado aí, tá? Com calma. Eu vou explicar cada elemento, circuito sério, circuito paralelo, circuito misto. Eu vou chamar de aula complementar dessa. Então essa vai ser a aula 1 e a próxima aula 2. Fica ligado aí, tá? Vai mandando comentário, né? Pode xingar a gente aí, pode pedir material que a gente manda, pode pedir explicação que a gente vai dar melhor, né? E tamo junto aí, valeu? Física top até no feriadão. Valeu!